Bom, acabei de ver o filme do Ghost in the Shell, live action de 2017. Eu adoro falar esses nomes em inglês. E eu vou dizer pra você, é o seguinte, eu acho que foi uma surpresa bem agradável, assim. Eu achei o filme bem melhor do que eu esperava. E ele trouxe algumas revelações que, sinceramente, eu não esperava que ele fosse trazer, tá? Começando aqui a falar do filme, o começo dele já é uma coisa um pouco estranha, porque o personagem, que é a atriz que queria que interpretar a Major Kusanagi, não é japonesa. E ficou estranho. E eu não gostei dela ali. Acho que ela não combinou assim com o personagem. Até que eu tô bem, mas o jeito dela não combina assim com o personagem. Ficou uma coisa meio estranha assim. Quase todos os eventos que acontecem ali, eles são bem parecidos com o do anime e o do mangá também, tá? Acontece que, cara, eles copiaram muita coisa, sabe? O cenário lembra um pouco o cenário do Ghost in the Shell, o segundo filme, Innocence, né? Ele ficou nessa misturança, um pouco do segundo filme, um pouco do primeiro filme, e ele mistura uma coisa com a outra e transforma ele num filme praticamente único, tá? E, cara, ficou bom, a combinação de elementos ali ficou boa ali, de todos os elementos ali que traz dos dois filmes, sem ficar maçante como o do segundo filme, e adicionando bastante coisa dele, pra te falar a verdade, tudo num filme só, junto do primeiro de 95, né? Eu achei que eu ouvi algumas críticas referentes aos personagens, né, que eles ficaram meio rasos, mas, cara, o primeiro filme também era um filme raso, tá? O segundo filme pega um pouquinho mais do Togusa e do Bato, mas é um pouco mais, assim. E é um filme que eu achei, assim, em termos de personagem, a Major eu acho que ficou muito bem desenvolvida, o personagem dela. Ela mostra ali, igual o primeiro filme, toda aquela crise de identidade que ela tem, e leva isso um pouco mais além, e eu gostei disso. Teve gente que disse que achou o filme superficial, mas o primeiro filme não é complexo, o mangá é. Mas, cara, é aquilo que eu falo, se for pra ficar complexo como um mangá, então vai ter que ser um livro, por causa que é tanta explicação, é tanta nota de rodapé, que se tu for botar numa história, um anime, ou um filme, ou um live action, qualquer coisa do tipo, cara, vai ficar muito maçante. Que nem o segundo. O segundo filme, meu Deus, o Innocence. Cara, que filme maçante. E eu acho que o filme, o live action, pegou uma pegada assim bem boa, sabe? Ele tem ação, ele diverte ali, ele coloca várias partes que tem do anime, tem ali. Cara, os caras tiveram a façanha, tem o Bato, né? Eles criaram uma história pro Bato de como é que ele perdeu os olhos, né? E aí ele fica lá, aparece depois com os olhos mecânicos que ele tem. Personagem, no começo não achei que ele ficou muito bom ali pra interpretar o Bato, o ator também, mas depois eu acho que ele ficou bom. O do Togusa ficou perfeito. O chefe Aramaki ficou legal, só achei estranho dele ser o único personagem falando em japonês, né? E, cara, as cenas de ação ali eu achei boas, achei que são empolgantes, assim, e a história eu acho que ela se adapta muito bem ali a trama central de Ghost in the Shell como um todo, né? Pelo menos dos dois primeiros filmes ali. Agora, algumas das questões que levantam ali, fora a busca da Motoko, da protagonista pela identidade. Falei Motoko, mas desculpa, é outro nome, é um nome americano que ela tem. Nem me deu trabalho de pensar sobre isso, porque essa é uma das mudanças que eles fizeram em relação ao anime, né? Cara, ela não é a Motoko Kusanagi, ela é o Major Mirei não sei o que lá. E, cara, eu achei que ficou muito ruim, velho. Pegou muito mal, velho. Pô, já trocou o personagem não é mais japonês, isso eu não gostei. E ainda por cima é outro nome, e aí ficou uma coisa meio que... Pra quê? Pra que trocar o nome do personagem, né? Mas depois ela descobre que não, que ela é realmente a Motoko Kusanagi, só que ela botaram uma memória nela pra ela trocar de nome assim e não lembrar quem ela era. Porque eu acho que é uma justificativa plausível, assim, sabe? Mas acho que não precisava ter feito isso porque eu acho que ficou chato, sabe? Acho que foi uma coisa chata. Tipo, o personagem era assim, tinha um nome, eles trocaram o jeito do personagem e trocaram o nome. Não acho que tenha ficado legal ali. Bom, e ela tem aquela crise de identidade como no primeiro mangá. Inclusive tem várias cenas iguais ali. Tem a cena dela subindo no rio ali, encontrando ela mesma, dela se olhando no espelho, dela se perguntando quem ela é, dela ficando aquele, cara, minhas memórias, não tenho memória nenhuma. Igual o primeiro filme, eu achei muito bom, ficou muito bom.
Só que os caras aguentaram um pouco mais. Aí chegou uma mulher, que tem uma mulher lá que serve como a mãe adotiva dela, vamos dizer assim, né? E eu acho que esse personagem ficou muito bom, porque ela chega assim, não, eu tenho esse corpo não é meu aqui, mas... nem me lembro de quem eu sou, quem eu fui e tal. E a mulher chega assim, ô Toco, é o seguinte, a gente acha que as memórias, elas são alguma coisa que nos define. Não são as memórias que nos definem, mas aquilo que a gente faz. Exatamente como a conclusão que eu cheguei no review do Ghost in the Shell de 95 que eu lancei semana passada, tá? Então, cara, fechou todas, né? Eu cheguei à mesma conclusão que eles tiveram e que o personagem no final ele fica. Eu descobri que não é quem eu sou que me define, mas as coisas que faço. Cara, ela no final chega a essa própria conclusão que eu já tinha chegado olhando o primeiro filme de 95. Então, eu achei legal, velho. Eu gostei dele ter desenvolvido e chegado a uma conclusão, sabe? Então eu acho que o diretor ele comprou muito bem os elementos ali da história, né? Eu me lembro, tem outras cenas, né? Que, por exemplo, o cachorro que o Bato tem, que aparece no segundo filme, exatamente igual no filme. Os caras conseguiram o mesmo cachorro pra estar no filme, sabe? Eles conseguiram... Cara, tem muitos elementos, muitos acontecimentos que às vezes não acontecem cronologicamente, ou não exatamente da mesma forma que acontece nos filmes, nos mangá e tal, mas acontecem de alguma outra maneira que também encaixa e também fica legal, né? Houve algumas outras mudanças também que não me agradaram muito. Por exemplo, teve o Master of Puppets, é um homem. No caso do anime, ele é uma mulher, um ciborgue feminino, né? Vamos dizer assim, por causa que é uma roupa que ele veste. Só que o que eu achei o que não ficou muito bom no vilão é o seguinte, que ele é mal, realmente mal ali no filme. E se você olhar no primeiro filme, ele não era mal propriamente dito, ele era uma máquina de guerra controlada e por consequência disso fazia coisas ruins, mas depois ele tomou consciência e quis parar. Esse é o primeiro filme. Ali não, ele é mau e ele tem uma rixa, uma sede por vingança, né? Só que ele é inescrupuloso. Por mais que depois descobre que até que ele tá certo, o problema é que os métodos dele são muito ruins. O problema é que ele acaba ficando como meio que vítima dessa história toda que sobrou pra ele, sabe? Eu fiquei... cara, eu não gosto de vilão vítima, sabe? Eu gosto de vilão. Se bem que depois tem outro vilão lá. Eles contam mais ali da Ranka, que é a... Ranko, que é a fábrica que criou o corpo da Motoko, né? E eles acabam virando ali uma peça central, é bem falado ali, bem comentado, explicado ali muitas coisas. E até diz que os assassinos que mandaram lá pra matar a Motoko, que aparece no final do primeiro filme, que você fica... O que será que eles são? Será que são de outro país? Será que... Eu acho que talvez daqui a pouco do anime eles sejam de outro país, tá? Mas ali a explicação é que são funcionários, como se fosse uma PMC, contratada pela Ranko, que desenvolveu o corpo da Major e que também é pra manter ela em rédea curta ali, você tá entendendo? Então meio que eles acabam servindo como os vilão ali da história e tal. E eu acho que foi interessante dar alguma justificativa ali, mais alguma coisa ali pra história, sabe? Se bem que é aquilo, né? Essa história não é fiel exatamente ao primeiro filme, assim como o Ghost in the Shell. Na realidade, ele não tem uma linha cronológica muito bem definida, né? Você tem os dois filmes, de 95 e 2004, que é uma coisa, a Stand-Alone Complex, que é um anime que é outra coisa, o Rise, que é outra coisa, o mangá, que é outra coisa. Então, você não tem uma linha cronológica bem definida, né? Então daqui a pouco o filme mudou um pouco disso. Não sei, eu gostaria que fosse mais uma coisa mais unida, assim, sabe? Mas assim, minhas impressões são bem uma história bem interessante. Eu gostei, não gostei de novo da mudança do personagem ali, inclusive do nome, que eu achei demais, tá entendendo? Eu gostei que eles dramatizaram bastante essa parte da identidade dela. Deram uma solução, ela chega numa conclusão, coisa que ela não chega no primeiro filme nem no segundo, né? Que é uma conclusão que eu gostei, porque foi a minha conclusão também a respeito do assunto, né? E eles dramatizaram, eu gostei que eles dramatizaram mais essa situação dela, tipo, tem uma cena que eu achei muito boa, e ela é assim, é a cena que ela ficaria com uma mulher ali na história, tá? Aparentemente ela foi cortada da produção final,
Mas a cena que aparece, o pouco que aparece dessa cena em si, eu achei bom. A Major não acho que é uma atitude assim legal, ela vai encontrar uma prostituta, né? E aí ela encontra essa mulher e pede pra ficar tocando nela. Só que assim, você percebe através dessa cena o quão quebrado também é o personagem, né? Por causa que ela vai lá e ela diz como é que é sentir, como é que é sentir eu tocando na sua boca, como é que eu senti tocando no seu rosto, como é sentir, porque ela já não é mais capaz de sentir. E até o próprio o chefe dela chega e diz assim: ô Toko, você não acha que porque você é diferente que é uma coisa ruim? Na verdade, você tem que ver as possibilidades de ser única. Quando perceber o que você pode fazer, o que só você pode fazer, você realmente vai encontrar a paz. Eu estendi um pouquinho a frase, um pouco mais curta, tá? Mas acho que combina muito, muito bem ali com essa busca por identidade e propósito do personagem. E essa cena também eu acho que ficou muito boa, por quanto que mostra o quanto ela não se identifica com o próprio corpo. Só que eu achei... Cara, é uma cena, se parar pra pensar, eu gostei que ela foi cortada, tá? Por causa que não pareceu muita coisa ali dela com aquela mulher, por causa que mostra que ela está no outro procurando o que tá perdido dentro dela, o que ela não se identifica e ela quer tomar do outro, sabe? Achei uma cena bem angustiante, assim, mas... E até no trailer apareceu que ela fazia mais algumas coisas ali, né? E acabou que isso foi cortado, mas eu acho que ficou bom, porque seria uma cena como no mangá, que foi uma cena completamente sem necessidade, aí a cena foi até onde precisava ir. Mais do que isso, eu acho que ia ter ficado uma coisa assim... meio deprimente, sabe? Já é uma cena deprimente, ia ter ficado mais ainda, sabe? Mas enfim, eu acho que é um filme que vale a pena ver. Quem nunca viu Ghost in the Shell, acho que vai gostar um pouco do filme. Eu acho que vai gostar sim, o filme é interessante. Quem viu Ghost in the Shell é fã hardcore, que leu todos os mangás e tudo, aí eu acho que você não vai gostar. Tá, eu acho que você não vai gostar. Mas eu não acho não porque tenha interferido na mensagem principal dos filmes propriamente dito. O mangá não me interessa, porque desde que o autor fez lá e eu não gosto muito do mangá. Mas eu acho que ficou sim um filme muito bom, pelo menos nessa parte de quem viu os primeiros filmes, sabe? De quem acompanhou essa trajetória da história. Eu acho que é um filme muito legal pra complementar a saga, né? Mas então tá, gente, eu vou ficando por aqui. Essa é a minha opinião. Diz o que você pensa aí nos comentários, né? E até o próximo vídeo.